sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado à minha casa, e os anciões de Judá, assentado diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Verso 3. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, que me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visões, de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem de ciúmes, que provoca ciúmes em Deus. Então, guarde aqui, vou parar aqui no versículo 3, depois a gente continua. Versículo 4. Então, Ezequiel, Deus mostrou uma visão para Ezequiel. O que é ser tomado em visão? Não é que existe um espírito que sai do seu corpo. Quando uma pessoa na Bíblia fala que é tomada em visão, que nem a irmã White também foi tomada em visão, vem na mente. Deus, ele coloca na mente a visão e então mostra claro. Então Ezequiel teve uma visão que ele estava entre os anciões da igreja e ele viu dentro do santuário ali de Deus uma imagem que provoca ciúmes em Deus. Uma imagem que provoca ciúmes em Deus, mas a gente não adora a imagem. Como é que essa imagem estava ali para Daniel, que estava provocando ciúmes em Deus? Verso 4 diz assim: eis que a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale. Ele disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá. Eis que do lado do norte, à porta do altar, estava uma imagem de ciúmes, à entrada. Disse-me, verso 6, disse-me ainda: filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário, pois verá ainda coisas maiores, abominação maiores. Pergunta para vocês, não me responda, só na cabeça. Se você soubesse que existe alguma coisa que está afastando Deus do santuário, porque cada um de nós somos um santuário também, ou na igreja aqui, se você soubesse de alguma coisa que Deus está se afastando por algum motivo da minha vida, da sua vida, a gente deixaria isso? Não me responda. É só uma pergunta para a gente raciocinar. Vamos lá, vamos dar continuação. Ezequiel ainda vê coisas piores ainda. Ele vê ainda coisas grandes, coisas maiores, que é pior do que a idolatria. Vamos lá? Verso 7. Ele me levou à porta do átrio, olheis que havia um buraco na parede. E então me disse: o filho do homem, cava naquela parede. Verso 8. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Verso 9. Disse-me: entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi todas as formas de répteis, animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede, todo ao redor. Verso 11. 70 homens dos anciões da casa de Israel, como Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão um incensário, e subia um aroma de nuvem de incenso. Verso 12. Então me disse: viste, filho do homem, os que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas com imagens, pois dizem: ó Senhor, não os vê? O Senhor abandonou a terra? Disse-me ainda: tornarás ainda a ver coisas piores do que eles estão fazendo. Então, pior do que adorar imagens que eles estavam adorando, era o pecado, então, da liderança. E não se sinta tentado a pensar que eu falo para alguém. Não se sinta tentado. Então, havia coisas
entre a liderança que estava alguma coisa de errado. E a gente se apressa muito em julgar. Vou dar um exemplo para vocês, como é que a gente se apressa muito no julgamento. Lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em uma igreja, quando eu cheguei, eu tinha um sapato. E esse sapato é o que eu gostava mais, porque parecia era um sapato que eu esperava no meu pai que ele usava um sapato social, mas meu pai não era da igreja, ele só usava sapato social. E aqui eu só tinha um sapato e no decorrer da vida, né, do sapato, o sapato furou. Mas só que ele furou numa situação bem difícil e ainda furou na frente do ancião, que eu era um junta-panela ainda, na casa dele. Quando eu cruzei a perna, meu dedo saiu para fora. Eu nunca passei tanta vergonha assim na... Nossa, eu falei, meu Deus. E eu tinha acabado de pregar, eu tinha acabado de levar a irmã neném debaixo de chuva, e eu fiquei bravo com Deus. Eu fiquei realmente bravo. Eu falei, eu sirvo ao Senhor, mas só que Deus não tem nada a ver com o meu sapato que eu não tinha. Era por culpa minha mesmo, relaxismo, por falta de qualquer outra coisa. Mas eu fiquei bravo com Deus. E talvez nessa manhã aqui tenha alguém bravo com Deus. Eu não estou diminuindo a sua dor, que nem eu diminuí do meu sapato. Porque eu fiquei muito chateado, muito bravo. E eu deixei de ir na igreja 3 ou 4 sábados, deixei de ir na igreja. Eu deixei de ir. E eu não sei lá como é que o ancião, ele viu, na verdade, né? Ele viu a situação, ele foi lá em casa e me levou um sapato. Ele foi lá e me levou um sapato. Escolhe aí, Ricardo, um sapato. Eu escolhi o sapato. O que tem a ver, Ricardo, o negócio aqui, que esse julgamento? Um outro ancião, ele está trabalhando no sábado. Falou para a igreja que eu estava trabalhando, mas eu não estava trabalhando, eu estava chateado com Deus, porque eu não tinha um sapato. Você entende como é que as coisas se apressam, a gente se apressa a falar? E esse sapato que eu estou usando hoje aqui é do ancião que ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha quando soube da situação e me deu um sapato de presente. Só que ele não falou nada, não pediu desculpa nem nada, ele só me deu o sapato. E eu entendi que era um, tipo, cara, me desculpa, eu não sabia que era isso que você estava faltando na igreja. Entendeu? Por isso que a gente se apressa demais nas coisas, no nosso julgamento. Verso 14, levou uma entrada da porta da casa do Senhor, eis ao lado do norte, eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Dize-me, vê isso, filho do homem, verás ainda abominação maiores. Então tinha mulheres chorando por Tamuz, e eu fui procurar quem era Tamuz aqui. Na mitologia, vou chamar de mitologia judaica, Tamuz era filho de Nimrod. Nimrod, ele morreu, e a esposa dele morreu, e depois de 2 anos, a esposa dele falou que ele foi para o sol. Nimrod, ela conta que foi para o sol, e depois de 2 anos ela fica grávida, que tem Tamuz. E ela fica grávida, isso não é a história, né? E ela fica grávida, então esse bebê nasce. Esse Tamuz, ele é considerado o deus da fertilidade e o deus da sensualidade. Então as mulheres do povo de Israel estavam procurando a Tamuz. Verso 16, levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, o adoravam o sol, virados para o oriente. Verso 17, então me disse, vê, filho do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o que eles fazem, as abominações que fazem aqui, para que encham de violência a terra e tornem a irritar-me, eles a chegar um ramo no nariz. Eu fui procurar aqui, que é isso, a chegar um ramo no nariz. Nesse contexto aqui seria mais ou menos assim, um escravo, bem antigamente, eles usavam uma argola no nariz, uma argola e uma corda amarrado na cintura com o seu dono, é só uma ilustração. Então ele tinha que ficar ligado no dono, uma argola no nariz, uma corda amarrada no dono. Se levantasse, eu tinha que estar atento, porque senão arrebentava o nariz. Então, simbolicamente, Ezequiel estava falando aqui, eles estão com um ramo no nariz. Satanás, ele está fazendo assim, Satanás levanta, eles estão levantando também, então eles estão ligados com isso. Verso 18, pelo que também eu trarei com furor
Os meus olhos não pouparão e nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Capítulo 9. Diz assim, então é um sinal de continuidade. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora. Então o Deus de amor, agora ele vem, ele dá uma instrução agora aqui, a chegar-vos executores na cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Verso 2, eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, entre eles certo homem vestido de linho, com o estojo de escrivão na cintura, e entraram e se puseram junto ao altar. Então Deus manda, homens, para um juízo. Deus então tem um juízo, e tem um homem vestido de linho. Aqui, diz assim o verso 3, capítulo 9, diz assim, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. O Senhor, homem vestido de linho, um estojo de escrivão à cintura. Verso 4, ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Segura esse verso 4. Então, olha para você ver, presta atenção. Passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal. Que sinal é esse? Não é o sábado, não é sinal de alimentação. Se assusta no que o versículo está falando. Marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa das abominações de Israel. Então Deus tem um selamento no final também dos últimos dias para aqueles, depois a gente vai ver que o texto está falando para a gente também. Como eu já disse, eu vou dar outro exemplo, como a gente se apressa muito. Não sei se essa lei ainda é válida, mas em São Paulo, há um tempo, não sei quanto tempo atrás, mas em um júri, no estado de São Paulo, sabe quem não participava de um júri? Japonês e adventista. Não participava de júri. E por quê, Ricardo? Porque eles concordaram ali que eles são muito duros, os adventistas e japoneses. São quase sem misericórdia. Quase sem misericórdia. Isso me chamou muito a atenção. Vamos lá, verso 5 diz assim, aos outros disse ouvindo eu, passai pelo meio da cidade. Após ouvindo eu, passai pelo meio da cidade, sem que os vossos olhos poupe, e sem que vos compadeceis. Matai os velhos, os moços, as virgens, as crianças, as mulheres, e até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, o que é esse sinal? Orar, interceder por aqueles, você entende? Orar, intercessão, por aqueles que a gente não gosta, principalmente. Se a gente não fizer isso, sem sinal, sem selamento, pastor Pavel Goya, ele disse que ele estava tendo, há um tempo atrás eu tive um atrito com um vizinho, e ele conta um testemunho sobre o vizinho, o pastor Pavel Goya, e ele estava muito bravo com o vizinho dele, e a esposa dele falou, mas você tem que orar por eles, como se fosse, na oração ela falou para ele que você perderia a vida na oração por eles, acaso se você não fizer isso, está perdido. E eu fiquei pensando, como que eu vou orar por alguém que naturalmente me faz mal, que eu não gosto, e ainda eu vou morrer por essa pessoa? Não tem sentido para mim, mas a matemática de Deus é diferente. Lembra quando o povo queria matar Moisés? O que Moisés fala? Moisés tinha todo o direito de entregar, povo rebelde. Você quer, Deus falou com Moisés, você quer levantar outra nação? Vamos matar esses? Moisés fala, não. Risca meu nome do livro da vida. Foi aí que eu entendi a oração que o pastor Pavel Goya disse. Orar, se você está disposto a morrer por aquele. Então Moisés
Não, Deus, não mata. Não mata. Vamos orar por ele, interceda por eles. Verso 6. Verso 7, desculpa. Então começaram pelos diante da casa. E ele disse: contaminai a casa, enchei de mortos os árabes. Saíram e mataram na cidade. Verso 8. Havendo eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel. Quem é esse restante? É o remanescente. Deus, você vai matar o remanescente também? Você vai destruir ele? Deus diz assim: restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Verso 9. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça. Eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão e nem compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava aqui com o estojo de escrivão, relatou dizendo: fiz como me mandastes. O Senhor Deus, ele tem um acerto de conta. O Deus de Israel, ele não vai por muito tempo permanecer o que acontece na terra. A terra está cheia de violência. Até quando você acha que Deus vai suportar estrupos de criança? Você acha que até quando Deus vai suportar feminicídio? Quantas mulheres você vê na reportagem sendo mortas? E homens também. Deus, ele tem uma conta, ele tem um acerto de conta com a humanidade. E esse acerto de conta vai recair sobre aqueles que sabem, sobre o santuário, sobre aqueles que entendem a mensagem. Eu sempre digo que a gente é o primogênito. Quando eu digo isso, algumas pessoas não entendem que a gente é o primogênito. A gente é o irmão mais velho. Quem vai apanhar primeiro sou eu. Quem vai apanhar primeiro é você. Quem é ímpio? Ímpio não é as pessoas lá de fora que não conhecem nada de Bíblia e de Deus. Eles são gentil. Quem é ímpio, que conhece, e a gente que não pratica, isso é ímpio. Lex, você pode colocar, fazendo favor, o vídeo? Eu vou colocar um pedacinho de um vídeo de uma matéria na internet. São 4 horas esse vídeo. Ninguém vai almoçar agora. Tudo bem? É brincadeira. Eu só selecionei 2 minutos só pra gente 23, pensar tanto um na pouco. América como em todo o restante do mundo. I've been trying to salvage what I can all day, and it's just hard. It's terrible. Our home is the product of years of hard work by my brother. For the fire to reach here and destroy everything? Semakin tinggi. Ayo cepat. Já fica esse alerta aí, vocês vão ficar fazendo raiva. É uma cena assim. Pegou? Can't express my feelings to you. I'm under the rubble, as you can see. And maybe 2 or 3 or 4 more families. Do you hear the screams of our neighbors? Look,
falido. A sociedade faliu, o casamento faliu, tudo faliu, os relacionamentos faliram. A única coisa que não está falida é Deus. E só ainda existe coisa ainda, se tem alguma coisa de boa, de bom, é que a gente ainda existe, ainda é que você ainda, na sua casa, ainda você procura a Deus, que você tenta erguer o altar do Senhor na sua casa. É por isso que ainda não está tudo destruído. É porque você existe. Você pode colocar, Alex, fazendo um favor? Eu vou colocar dois desenhos para a gente finalizar. Quem me ajudou a fazer esse sermão foi meu filho. Só para a gente ilustrar. Talvez, Ricardo, o que tem a ver essa mensagem comigo? O que eu tenho a ver com isso? Porque a gente está confortável, né? Lá em casa, a gente não está... Nossa casa está bem, a gente tem um banho quente. Vou contar para vocês rápido uma história. Historinha de um pássaro. O pássaro, ele comeu uma semente. Ele comeu uma semente. Essa árvore é uma irmã que ficou solitária. Em volta tinha um monte de árvores em volta dessa aqui. Ficou só ela. Mas por que ela está tão bonita assim, Ricardo? Porque as outras irmãs defendiam ela. Defendiam. Então ela era bonita, a água era fácil para ela, tudo era fácil. Por isso que ela está tão bonita assim. Só que teve o passarinho também, saiu com uma plantinha na boca, com uma sementinha, e caiu um pouco distante, mas ficava de frente para essa. Pode passar fazendo um favor. E essa árvore, tá feia, né, essa árvore aqui, né? Tá seca, é solitária também. E ela cresceu torta. E para ela tomar um pouquinho de água, o trabalho que dá para essa árvore tomar um pouquinho de água, você não sabe. Ela tem que se esticar. Talvez na sua vida pareça que as coisas não é difícil para você. Talvez você fala, Senhor, para mim as coisas é muito difícil. Parece que para os outros as coisas acontecem, mas para mim é uma dificuldade, é uma luta. Mas eu confesso para vocês, e vocês vão concordar comigo, que agora vai vir uma tempestade. Vai vir uma tempestade. E você acha qual árvore daqui que vai resistir? Qual árvore que vai resistir à tempestade? Essa daqui vai resistir. Sabe por quê? Porque ela apanhou tanto da vida, que mais uma lenhada, mais um furacão que vir, tanto faz. Mas essa daqui, a primeira tempestade que vir, ela vai cair, porque ela foi sempre protegida. Eu não sei qual é as marcas, as cicatrizes em que eu e você carregamos. Vou dar um exemplo para você, para a gente terminar. Eu acho que vocês não perceberam, eu tenho um braço quebrado, muito, muito quebrado. Vocês nem percebem direito, só quem me conhece muito vai perceber. Tem mais de 12 pontos no meu braço. Era para mim perder esse braço, na verdade. E vocês sabiam que esse braço quebrado é o braço que eu tenho mais força? Eu não sou forte, eu não sou o Hulk, mas é o braço que eu tenho mais resiliência. É onde, tipo assim, se eu for cair, eu vou nele. Por quê? Porque eu não sei, mas só sei que ele é o mais forte. A cicatriz, talvez, fez ele forte desse jeito. E a cicatriz que a gente carrega, talvez seja o ministério que você tem que levantar. As dores, uma depressão, uma ansiedade, talvez é a ajuda que você vai ajudar alguém com isso, porque você passou. Eu só posso sentir empatia por você se você me falar de dor de dente, se eu já senti uma dor de dente. Eu já senti uma dor de dente, eu quase morri aqui. Porque o homem morre com uma dor de cabeça, né? Com um dente, então, é algo extraordinário. Fiquei 3 dias sofrendo, pensei que eu ia morrer mesmo. Mas Deus me livrou. Então, só conheço isso porque eu passei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos dê a sabedoria e a capacidade de compreender, de entender também, né? A dor do outro, a história do outro. Vamos orar então. Gostaria que todos ficassem de pé. Não, já.
Ah, a música, é verdade.